Falando de Deus, paz e prosperidade aqui para você do canal Simplesmente Mulher. Estamos aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor, aprendendo com os personagens bíblicos, aprendendo o que o Senhor está nos ensinando, porque a Bíblia, ela ensina tudo sobre como devemos nos comportar. Tudo que nós precisamos saber para ter o quê? Uma vida mais abundante. Então, nós estamos aprendendo o quê? Sobre a oração de Jabes, né? Simplesmente 2 versículos de um capítulo, trouxe tudo isso para nós, esse grande aprendizado. E a palavra do Senhor, nós vamos lê-la novamente, né? Porque nós precisamos fixar essa bênção na nossa vida. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9, que fala assim: E era Jabes mais ilustre do que seus irmãos, mas a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque odeia a luz com dor. E clamou Jabes a Deus de Israel. Jabes clamou. E você está clamando? Você está clamando a quem? Aleluia. Precisamos clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus. E ele clamou como? Dizendo o quê? Ele pediu alguma coisa. Nós precisamos clamar ao Senhor e ter um pedido ao Senhor. E isso é bênção para mim e para você, porque nós precisamos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, né? O Senhor fala, clama a mim e te responderei. Vamos lá. E ele clamou dizendo, se me abençoasses, e aumentasses meu território, e se a tua mão estivesse comigo para me preservar do mal, e que eu não sofresse dor, então Deus lhe concedeu que viesse o que lhe pedir. Olha só. Então, nós percebemos aqui que Jabes, ele pediu algo que ele queria muito, né? E é assim, o Senhor, ele conhece nosso coração, mas nós precisamos clamar e pedir. E nós ouvimos e vemos no vídeo 1, no vídeo 2, como foi esse processo dessa oração de Jabes, né? No primeiro, Jabes pediu o quê? Né, se o Senhor me abençoasse, ele começou a pedir as bênçãos do Senhor no primeiro vídeo que nós postamos, né? E no segundo, qual que foi? Se ele aumentasse o território deles, né? Aumentar o território de Jabes, aumentar as terras, aumentar o domínio dele. E aconteceu tudo isso, porque a palavra fala que o Senhor cumpriu o pedido, o desejo de Jabes, né? Mas e ele ia dar conta de administrar isso tudo? Ele pediu, mas a gente percebe aqui que logo em seguida o que que ele pensa? Ele fala, puxa vida, né? Eu recebi tudo isso do Senhor, mas será que eu vou conseguir manter isso aí? Será que eu vou ter capacitação para manter tudo isso? Olha que interessante. Jabes sabia que a força estava em Deus. Jabes sabia que a bênção era de Deus. Então, ninguém melhor do que ele para ajudar Jabes a manter e a poder multiplicar tudo aquilo. Então, sabe qual foi o terceiro pedido do Jabes? Na oração dele foi, ó, e se a tua mão estiver comigo. Aleluia, né? A gente tem pedido para o Senhor. Mas e aí, para a gente conservar tudo isso? O Senhor nos dá presente, mas Ele também quer nos ajudar a manter esses presentes, a cuidar desses presentes. Sabe por quê? Porque nós nós somos pessoas que o Senhor ele quer abençoar, porque o filho ele é dono de herança, mas ele também quer nos ensinar a conservar essa herança, a manter essa herança. Então, o que que o Senhor fala? Que nós recebemos o que? Um cesto de bênção, né? Um cesto de bênção. Então, nós recebemos tudo isso, né? Esse caminho de transformação, esse caminho de mudança na nossa vida, nós recebemos todo um tratar com o nosso caráter, a gente deixou de fazer tantas coisas que a gente fazia, agora não faz mais, né? Então, assim, nosso território aumentou tanto no âmbito espiritual, também como no âmbito físico, porque quando nós nos transformamos pela palavra, a palavra fala que há todo um movimento espiritual acerca desse movimento que eu fiz, acerca da minha mudança. Então, eu passo a receber presentes do Senhor de forma que antes eu não poderia receber, por quê? Porque eu não estava pronto para receber. Então, eu começo a receber tudo isso, né? As bênçãos do Senhor. E a oração de Jabes fez com que isso viesse, assim, com força total sobre a vida dele. É por isso que nós precisamos, né, orar mais do que nunca. Então, naquela altura, ele ainda não tinha consciência
de que ele precisava, né, de um administrador maior do que ele, né, porque ele era um excelente administrador, mas ele precisava de alguém que administraria muito melhor todas essas coisas. Por quê? Porque nós não nos tornamos grandes, nós só nos tornamos pessoas que confiam na mão forte de Deus. Não é eu e você que se tornamos imbatível, não. Amados, quando a gente percebe que grandes homens e mulheres de Deus, que recebeu tanto do Senhor, acabou se perdendo no meio do caminho. Não é isso que o Senhor quer, porque o Senhor quer, ele tem alegria em dar para nós o que a gente pede, ele tem alegria em fazer isso, mas e como que nós vamos administrar tudo isso? Então a gente percebe que muitas pessoas cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, em algum momento da sua caminhada ele caiu, em alguma situação. Ele não conseguiu administrar aquilo que o Senhor entregou para ele. Então Jabes pensou, falou, opa, eu preciso cercar tudo isso aqui que eu estou ganhando. Então ele pediu, Senhor, que a sua mão esteja comigo, né? Que a tua mão esteja comigo. Então, eu quero que eu e você aprendemos sobre isso, sobre a mão do Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, os dons, a unção poderosa do Espírito Santo, as revelações, né? Quantas pessoas que você vê que tem o dom da revelação, mas acaba se perdendo no caminho, acaba fazendo disso uma forma equivocada de estar entregando as bênçãos do Senhor. E não é bem isso. O Senhor, ele quer continuar conosco, e ele quer nos dar presente, mas ele quer nos ajudar. Então, se você tem recebido algo do Senhor, se você tem recebido muitas bênçãos do Senhor, então vamos orar para que a mão do Senhor esteja comigo, esteja com você, para que nós possamos continuar administrando tudo isso, porque pensa bem, o que que adianta nós recebermos bênçãos do Senhor e no meio do caminho nós nos perdermos por causa dela, né? Aquele anjo ungido, querubim ungido, tinha tudo nas mãos deles, mas ele não permitiu a administração de Deus na vida dele. Então, tudo nós precisamos chamar a administração de Deus para nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas emoções, na nossa família, no nosso ministério, a administração dos céus tem que estar constantemente conosco. Então, vamos pedir, Senhor, que a sua mão seja comigo, que a sua mão seja nesse projeto que o Senhor me entregou, nessa obra incrível que o Senhor me entregou, nessa empresa maravilhosa que o Senhor entregou. Eu pedi para que ela largasse, né? Que o Senhor me desse territórios, mas eu quero também, Senhor, que a sua mão esteja comigo. Então a gente começa a compreender por que que Moisés não aceitou que o anjo fosse à frente deles, entendeu? Deus tirou o povo do Egito com mão forte, eles estavam libertos, né? Mas aí, de tanto reclamar, de tanto querer voltar a sair, Deus queria ampliar o território deles, porque Deus já tinha prometido a terra para eles, né? Uma terra, uma herança enorme, mas eles estavam naquela situação, né? Que todo mundo sabemos, o que eles fizeram no deserto, né? Mas aí o Senhor zangou e falou assim: não, vou colocar meu anjo para ir na frente. Moisés falou: opa, não. Senhor, se não for, se a tua presença não for conosco, se não for conosco, nós não iremos. Sem a tua presença. Olha quanto isso é profético, quanto isso é de uma sabedoria incrível, porque a presença de Deus é outro nível. Então, nós precisamos agir como Moisés. Sem a sua presença, Pai, eu não vou a lugar nenhum. Sem a sua presença, tudo que eu recebi pode se tornar pó. Sem a tua presença, Senhor, os dons que o Senhor me entregou para que eu viesse a frutificar o teu reino, pode se tornar, em vez de bênção, em maldição na minha vida, porque sem a tua presença, nós não seremos nada. Então, nós precisamos saber, entender que tudo que vem a nós tem que ter a presença do Senhor constante na administração, na revelação, na direção, para que isso venha frutificar e multiplicar. Então, Jabes sabia que sem o Senhor, junto com ele, nada iria evoluir. Ele podia estar bem naquela hora, mas e depois? Possamos ter essa sabedoria no nosso coração, que possamos entender que sem o Senhor nós não chegamos a lugar nenhum. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado e querido Pai, eu oro agora, Senhor,
agradecendo ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado, ó Pai. O que que adianta, Senhor, receber esses bens do Senhor se a tua presença não estiver? Que adianta, Senhor, eu receber territórios, alargar minha tenda, receber bens, se eu não atrair a sua mão para tudo isso, ó Pai? Então, Senhor, eu quero orar como Jabes orou, ó Deus, que a sua mão, Senhor, esteja comigo, que a sua mão esteja em tudo que eu fizer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a sua mão, Senhor, esteja, ó Pai, tocando, Senhor, os negócios, né, dessas mulheres, os dons, Senhor, os ministérios, ó Pai, não só que elas possam receber, porque sabemos que nós temos recebido do Senhor algo incrível, mas queremos que a tua presença permaneça, ó Pai, permaneça conosco, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro agradecendo em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, que a presença do Senhor esteja conosco. Esse é o terceiro segredo da oração de Jabes, em nome de Jesus. Então até amanhã e que o Senhor abençoe mais uma vez a sua vida em nome de Jesus.